Oi gente, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui do canal, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai continuar conversando sobre relações abusivas e sobre as pessoas envolvidas, né? Falando principalmente da pessoa da vítima. Eu já passei por um relacionamento assim, então sei como funciona e tenho estudado e compartilhado muitas coisas com vocês para poder ajudá-las, né? Principalmente as mulheres nesse período de reconstrução, nesse período de entendimento do que aconteceu, ou ainda de clareza, se você está na relação e começa a perceber, né, que algo não está como deveria estar. Hoje a gente vai aproveitar um gancho de uma outra situação que aconteceu aí pela internet, que é de um casal muito famoso, né, Zé Felipe e Virgínia, que estão se separando. E o que isso nos faz pensar sobre os relacionamentos, e pensando sobre os relacionamentos, é inevitável a gente não pensar sobre os nossos relacionamentos, né? E no nosso caso, relacionamentos difíceis, onde nós tivemos muito sofrimento quando a gente passa por situações de abuso, né, de violência nessas relações. E o que tudo isso tem a ver, né? Porque eu acho que chega um dado momento na vida das vítimas, por exemplo, que elas vão precisar olhar para si mesmas, olhar para a sua história, olhar para o que colecionou até agora nas suas relações e a partir disso escolher se vai viver a vida real ou se não vai conseguir viver a vida real. Nos últimos vídeos eu tenho conversado um pouco mais sobre o aspecto técnico dessas questões, né? O que acontece na nossa mente, o que acontece psicologicamente, emocionalmente com vítimas e também com abusadores, para a gente entender de onde essas questões surgem e principalmente como que a gente pode se trabalhar em relação a elas para que no futuro a gente não sofra mais. Mas veja só, essa deveria ser a busca, né, de todos nós, para que a gente melhorasse, para que a gente crescesse, amadurecesse emocionalmente, para que no futuro a gente não vivesse as mesmas experiências. Mas o que a gente vê, até mesmo em relações ditas saudáveis, também é uma coleção de erros e uma coleção de situações mal resolvidas que são logo mascaradas com um novo e feliz relacionamento. Essa não é a primeira história e nem a última de um casal famoso que se separa tão rápido quanto se une. E a gente vê que o divórcio e o término das relações, principalmente na mídia, na internet, ele tá ficando tão romantizado quanto o início de um relacionamento. Na verdade, eu acho até que o início de um relacionamento já não tá mais tão romântico quanto o divórcio. Só que isso mostra pra gente uma profunda decadência nas relações. Só que vocês sabem que se as relações estão decadentes é porque, na verdade, o ser humano chegou nesse ponto. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso hoje. Atualmente, nós somos motivados e encorajados a buscar a nossa felicidade. Só que a gente tem caído num tipo de idolatria. A gente tem caído numa vida ilusória. A gente tem colocado a nossa satisfação momentânea, a nossa satisfação, a satisfação do nosso ego, a satisfação das nossas vontades acima de toda e qualquer coisa. Só que a gente não percebe que a busca por essa satisfação e a facilidade com que isso é entregue a nós atualmente, e isso não era assim há 30, 40, 50 anos atrás, tá fazendo com que a gente acredite que estamos buscando o que nós queremos, o que nós desejamos, os nossos sonhos e estamos nos realizando, quando na verdade nós estamos pregando uma peça em nós mesmos e puxando nosso próprio tapete, porque não é isso que nos vai trazer a realização ou o verdadeiro contentamento. E a gente tem comprado essas ideias que chegam sem a gente nem mesmo perceber, nessa avalanche de informações que nós vemos todos os dias e nessas pessoas que nós costumamos observar.
essas relações, assim como, quem sabe, uma relação que você já tenha vivido, quem sabe você já passou por algumas relações e você teve problemas e não seguiu adiante, essas relações, elas têm nos mostrado que nós estamos em busca, na verdade, não de relacionamento. Nós não estamos em busca de verdade de uma vida real, mas nós estamos preocupados sim em satisfazer e buscar simplesmente o nosso bem-estar. E relação nada tem a ver com bem-estar, porque as relações, elas são feitas para que a gente possa crescer, e nós só crescemos nas relações. Só que agora ficou muito mais fácil trocar de relação, ficou muito mais simples, e ali na esquina a gente com certeza vai encontrar alguém tão machucado quanto nós, tão perdido quanto nós, que nem vai perceber que a gente não está vivendo de fato a vida real. Então vai ser muito mais simples e muito menos doloroso, que em vez da gente trabalhar nossas relações e a nós mesmos, a gente simplesmente troque de personagem e troque de par romântico, como acontece lá na novela. Isso não é só sobre querer fazer as relações darem certo ou crescer nas relações. Quando eu digo que a gente só cresce nas relações é porque nós só podemos nos modificar e só podemos nos transformar através das relações. Porque em última instância, por mais que você tenha vivido como eu, um relacionamento que te causou dor, sofrimento, e que sim, você tinha todos os motivos para romper essa relação, mesmo que você tenha vivido isso, é essa relação que vai em algum momento, essa ou outra, te obrigar a olhar para si mesmo. Só que olhar para si mesmo vai exigir trabalho, vai exigir dedicação, vai exigir comprometimento, e você também vai sofrer. Então é muito mais fácil a gente ficar na ilusão, é muito mais fácil a gente trocar de relacionamento como a gente troca de roupa e atribuir os nossos fracassos ou a nossa ignorância em relação a nós mesmos ou a nossa incapacidade de olhar para a vida real, olhar para nós mesmos e também aceitar e buscar transformar aquilo que precisa ser transformado em nós. Como eu tenho dito nos vídeos, a gente tem se interessado, se apaixonado e construído os nossos relacionamentos naquilo que nós idealizamos. Seja porque nós já carregamos marcas, traumas e questões que, adivinha, não foram trabalhadas, ou por falta de conhecimento, ou de fato por escolha. E aí a gente não está comprometido em fazer aquilo dar certo, ou em continuar se trabalhando apesar de qualquer coisa. Vai achar no final das contas que é mais fácil trocar de pessoa do que tentar crescer com a pessoa que nós estamos, salvo as exceções em que isso realmente não é possível. Agora, a gente não está disposto a enfrentar o difícil com ninguém. Tudo bem, essa pode ser a nossa escolha. A gente tem livre-arbítrio, não é mesmo? Somos donos do nosso próprio nariz, a gente constrói o nosso destino. Sem problema nenhum. Acontece que nesse caso, você vai continuar repetindo os mesmos ciclos com todo mundo. E aí, a gente percebe uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos. Conforme eu tenho lido e pesquisado bastante sobre o tema dos relacionamentos abusivos e das relações, inevitavelmente a gente vai chegar no nosso crescimento emocional, espiritual, de qualquer forma, a nossa evolução, que de fato é o que não para de acontecer. Não importa se você está feliz, se você está triste, se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem 1 seguidor ou 1 milhão de seguidores. O fato é que a vida nunca vai parar de crescer e de evoluir. E você, como ser humano, tem essa natureza. Só que daí a gente vai chegar aonde? Numa idolatria, chamada idolatria do eu. Eu tenho percebido que no final das contas é disso que se trata. Lá no nosso íntimo ainda é disso que se trata. Essa maneira de viver, essa idolatria do eu, ela é muito sutil, né? Tanto que você vai ver exemplos como esse casal que vai dizer: nós merecemos ser felizes, nós merecemos fazer tudo o que nós queremos fazer, e se a relação se impõe como obstáculo, a gente deixa ela para escanteio. Ok, pode ser uma escolha, pode ser a maneira como você queira viver,
pode ser a maneira como a tua vida foi construída e te trouxe até aqui desse jeito. A questão é que uma coisa chama atenção, tanto no exemplo desse casal como de muitos outros. Nós não queremos o desconforto de uma relação. Nós não queremos o desconforto de olhar para nós mesmos quando o outro nos obriga a fazer isso. Ou quando a nossa vida nos traz nesse lugar. Veja, sim, muitas coisas acontecem com a gente sem a gente ter a opção de escolher. Muitas coisas foram feitas conosco, nós não dissemos nem sim nem não, mas o que fazemos com o que fizeram conosco? Esse é o ponto. Só que aí, em contrapartida, nós queremos o fruto das relações. Então, nós não queremos o difícil, nós não queremos a dificuldade, nós não queremos crescer nem amadurecer. É mais fácil chegar ali na esquina e trocar de par, né? Trocar de parceiro romântico. Mas eu quero os frutos das relações. Por isso, nós estamos decadentes. Porque o que será dos nossos frutos quando nós somos decadentes? O que nós vamos transmitir para os nossos frutos quando nós somos seres decadentes? Quando a gente se relaciona de verdade com as pessoas e aceita e deseja viver a vida real, as relações reais, isso em um momento ou outro vai ser desconfortável. Porque você pode estar numa relação saudável, mas ainda assim você vai ser confrontado. E o outro tem esse papel. Você vai precisar lidar com tudo aquilo que a relação desperta em ti, como, por exemplo, rejeição, abandono, carência, controle, tantas coisas que quem sabe você não trabalhou ainda ou a outra pessoa não trabalhou ainda, mas a relação vai te fazer olhar para isso. Só que quando a gente faz do nosso ego e da nossa própria felicidade, ou seja, quando a gente faz da satisfação dos nossos desejos o que nos conduz na vida, a gente não vai conseguir amar ninguém de verdade. Porque no momento em que isso entrar em choque com aquele ideal que eu construí nos meus sonhos, eu não vou querer mais. E aí eu vou dizer, abro mão das relações, mas eu quero ter os frutos. Só que isso é impossível. E além do mais, a gente ainda vai precisar viver com a responsabilidade do que nós entregamos e de que maneira nós cultivamos esses frutos. Porque um outro ponto sobre todas as nossas questões é que elas não param em nós. A gente vê ali, por exemplo, o caso da Virgínia e do Zé Felipe, né? Eles falando da família que eles construíram. De fato, a família é uma bênção de Deus. Eles falam muito em Deus, inclusive, né? É verdade. Os filhos são os frutos das relações. Só que de que maneira eles vão cultivar esses frutos agora? E mais, o que a gente não acaba em nós. E o que a gente traz do passado também não acaba em nós. Continua nos nossos frutos. Mas quando a gente olha só para nossa satisfação pessoal, nem nos nossos frutos que a gente diz amar e sacrificar tudo que somos e temos, nem isso a gente consegue cuidar direito. As relações, às vezes, que não são relações abusivas, não são relações pesadas, né? Não são relações onde a gente vive questões que deixam traumas, que deixam muitas marcas, elas às vezes também aparentam ser mais saudáveis do que são. Porque as relações atualmente, elas estão terminando porque foram construídas em cima de traumas. Às vezes não tão profundos, às vezes não tão pesados, às vezes não tão com reflexos tão intensos, mas o próprio desejo de satisfazer somente aos seus desejos já mostra aí um problema. E a gente está construindo os nossos relacionamentos assim. As pessoas estão machucadas, se atraem por outras pessoas machucadas, colocam todos esses machucados debaixo do tapete e aí maquiam com uma aparência muito bonita, com as fotos, com a festa, com os frutos,
mas na verdade, lá na frente, as sementes plantadas vão germinar. E o que vai vir dessas sementes? Aí a gente começa um ciclo. Um machuca, o outro aguenta, a traição, a manipulação, a silêncio, até que no fim ninguém buscou entender, ninguém buscou se curar, ninguém buscou de fato crescer, ninguém buscou ter algo diferente para entregar. E aí vai chegar um momento em que as pessoas aparecerão diante de todos com um discurso muito maduro. Nós não queremos brigar, nós não queremos que nada pior aconteça, então nós resolvemos romper o nosso compromisso. Nesse caso, ela vai fazer o quê? A única coisa, na verdade, temos dois caminhos. Se alguém que atingiu algum tipo de clareza vai buscar se transformar, vai buscar se trabalhar e tem uma chance de lá na frente fazer diferente. Ou então vai seguir repetindo o ciclo e os frutos vão aprender com eles a ignorar, a achar melhor não crescer, porque para crescer a gente tem que pagar um preço, e vão continuar repetindo os ciclos. Porque quando a gente de fato quer se relacionar para crescer, para ver o outro crescer, para plantar sementes que darão bons frutos, a gente precisa ter coragem. Nesse sentido, a gente percebe que nós temos buscado uma vida mais fácil, ou seja, queremos os frutos porque eles são muito bonitos, mas a gente não quer pagar o preço de cultivar bem esses frutos. Aí a relação vira um produto, tudo envolvido vira não tão mais importante, e se não satisfaz mais as minhas necessidades, eu vou descartar, eu vou trocar, eu vou pegar uma nova versão. Só que relação, amor, casamento, filhos, esse ideal que tantas pessoas desejam viver, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com prazer constante. Muito pelo contrário. Isso tem a ver com dedicação. Isso tem a ver com uma entrega sincera. É uma decisão. Agora, como que a gente vai colher os frutos de relações verdadeiras e de uma vida real para nós mesmos se a gente está buscando uma fast life? Vida rápida, ou fast love, amor rápido. Os frutos, eles só vão chegar e eles só vão ser bons frutos se a árvore tiver boas raízes. E a gente sabe que uma árvore que dá frutos, ela vai se desenvolver com o tempo, vai fortalecer suas raízes e só depois de um período ela vai estar pronta para gerar os seus frutos. E aí você vai ver essa árvore e vai ver bom fruto. Nessa árvore você não vai ver frutos podres. Só que a maneira como nós estamos escolhendo viver as nossas relações. Muitas vezes, observando pessoas que parecem estar felizes, infelizmente não vai levar a gente a produzir bons frutos. Mas a gente vai um dia olhar para nossa árvore e vai se dar conta que só o que a gente conseguiu foi fazer nascer mais frutos podres. É importante que nós, que passamos por relações abusivas, por traumas, por violência, que a gente, em vez de ir para um extremo de achar que relações reais não se sustentam mais, de que o amor verdadeiro, o amor que pode inclusive te ajudar a se curar, a se reconstruir, não existe mais. Pelo contrário, a gente pode ir para o outro lado, escolher o outro caminho, o caminho que vai nos ajudar a curar a nossa maneira de amar a nós mesmos e amar o outro, a sair desse padrão, a sair desses ciclos, a sair desse piloto automático que nos faz produzir, na maioria das vezes, frutos podres. Só que relações assim, crescimento assim, reconstrução e cura assim, só está disponível para quem tem coragem e está disposto a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que esse vídeo faça vocês refletirem ainda mais e buscarem e encontrarem a libertação para viverem de fato relações que darão bons frutos. Até o próximo vídeo. Tchau!